não queria ele. O vice-presidente eleito da República, Geraldo Alckmin, fala agora, logo depois da reunião que teve com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição, pautada na transparência, pautada na continuidade dos trabalhos, no planejamento, na previsibilidade. E agradecer ao ministro Bruno Dantas aí. O TCU é uma instituição secular, uma instituição centenária, excelência. Seu presidente assumirá a organização internacional das Cortes de Contas, que reúne 196 países do mundo. É uma honra para todos nós brasileiros que o Brasil presidirá uma instituição desse teor e ainda com foco relevante na questão das mudanças climáticas. Nessa reunião agora do TCU, governador, foi discutido algo sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas autorizar a liberação de crédito extraordinário como alternativa para a PEC? Não houve essa discussão. Obrigado, pessoal. Presidente. Bem, nós acompanhamos a entrevista coletiva. Ele ainda continua lá? Já foi feito, que o TCU já designou além do presidente, 3 ministros que estão aqui. Ministro Vitaldo Rego, Antônio Anastasia e Jorge Oliveira, que vão acompanhar a transição. Ok. Presidente Bruno, Presidente Bruno já falou. Obrigado. O senhor fica aqui em Brasília ainda? Conselheiro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, o vice-presidente eleito ainda continua a falar. Retorna à capital segunda ou terça? Terça. Vice-presidente, só para esclarecer, então, a conversa com o presidente Bolsonaro, ela não estava inicialmente prevista. O senhor estava indo embora, aí ele chamou, foi isso? Exatamente. Foi só o senhor? Só o senhor. Esse episódio relatado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin é importante da gente discutir aqui, porque, segundo o próprio, ele estava numa reunião em Brasília quando encontrou pessoalmente o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e o mesmo foi até ele em direção buscando uma certa colaboração nesse período de transição de governo. Um gesto importante agora, né, Constantino? Olha, Paulo, esse linguajar, quando o Alckmin vai exercer exatamente essa função. Eu tenho memória maior do que um ano e sei com quem a gente está lidando, né? Então, assim, eu me recuso a cair nessa ladainha. O papel do Alckmin é exatamente o de transparecer para o público em geral, com apoio da imprensa, tucano-petista, né, que tudo é muito republicano, institucional, respeitoso e blá, blá, blá. Na prática, a gente sabe o grupo que vem aí. É o grupo do Mensalão, do Petrolão, é o grupo do Foro de São Paulo, é o grupo do Dirceu, é o grupo que bajula, sim, a tirania da Venezuela e, sim, companheiros do Daniel Ortega na Nicarágua. Agora a gente já pode voltar a dizer, né, as coisas como elas são. Então, Paulo, eu não vou aceitar fazer esse papel de trouxa, né? O Alckmin fala bonito, fala manso, só que por trás dele, por trás da máscara, do manto, das aparências, jaz uma carranca vermelha horrorosa que quer levar o Brasil na direção da Argentina e da Venezuela. Então não sejamos aqui ingênuos. Eu, pelo menos, jamais serei. Serrão, nós estamos falando de uma interrupção da agenda do presidente Jair Bolsonaro, feita por ele próprio, justamente para ir até a Casa Civil, no momento em que Ciro Nogueira conversava com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Como é que você viu isso? Exatamente, até ressaltei isso aqui no meu primeiro comentário. Informação que a gente deu em primeira mão aqui na Jovem Pan. Bolsonaro estava numa outra reunião, foi ao Palácio do Planalto e pediu que o Alckmin, da sala de Ciro Nogueira, fosse para a sala do presidente. Eles tiveram uma reunião reservada. O que falaram, ninguém provavelmente vai saber. Mas foi importante. Mostrou que Bolsonaro é um cara que consegue exercer a civilidade que dizem que ele não tem. Ele deu a luva de pelica na cara de todo mundo dessa vez. Segundo uma pessoa que participou, inclusive, dessa conversa, o presidente Jair Bolsonaro disse a Geraldo Alckmin, abre aspas, estou às ordens.
É isso, está às ordens. É o que ele tem que estar. Foi proclamado o resultado da eleição, ele reconheceu esse resultado e acabou, bola para frente. Qual vai ser o destino agora de Bolsonaro? Hoje o jornal O Globo está com uma informação de que Bolsonaro, a partir do dia 1º de janeiro, ele vai tirar um tempo aí para descansar, com certeza, vai pescar em Angra, mas ele vai ter um escritório dele, político, na sede do PL em Brasília, para tocar o trabalho de oposição ao governo do PT. Então, o Bolsonaro vai continuar exercendo um papel político enquanto deixarem, né? A questão é se vão deixar, se o establishment vai deixar que isso realmente aconteça e como ele vai exercer essa oposição. Agora, ele leva uma vantagem boa dessa vez, porque ele passa a ter fora do governo o apoio político num Congresso que ele não teve quando governou. Então, isso, o perfil dos parlamentares eleitos, muita gente boa entrou. É claro que não dá para ter ilusão, né, de achar que, vamos ter uma modificação maravilhosa desse Congresso. Não, também, igual o Constantino, não caiu nesse conto da carochinha também não. Mas que melhorou, que alguns representantes de peso político se elegeram, isso será fundamental para que se estabeleça aí um contrabalanço, né? Porque nós não podemos aceitar que haja um governo com roubalheira, primeiro ponto. Segundo ponto, o próximo governo não pode vir com cacoetes autoritários, não vamos aceitar. Não pode vir com história de regulação de meio de comunicação quando o mundo está clamando pela liberdade, e vamos ter isso graças à tecnologia, tá? Nós vamos ter daqui a pouco aqui no Brasil, disponíveis para nós garantir a nossa liberdade, os satélites da Amazon, do Elon Musk. Então, o jogo vai mudar bastante. Então, é importante que Bolsonaro exerça o seu papel de oposição com inteligência. É isso que se espere. E o PT vai ter que cumprir, mudar o seu modelo, vai ter que se reinventar. Não vai dar para ser o partidinho do Foro de São Paulo, não. Mas difícil é acreditar que isso vai acontecer, né? Piperno, esse gesto do presidente Jair Bolsonaro te surpreende? Olha, Paulo, para ser bem honesto, surpreende sim, porque ele não tinha dado mostras de que fosse agir assim, né? Ele quebrou os protocolos, quebrou a boa convivência, os bons costumes quando não cumprimentou o vencedor. Isso é algo inédito na política brasileira. Mas, enfim, já passou, a eleição foi domingo, hoje a gente está na quinta-feira e ele vai lá e chama o vice-presidente para conversar, o vice-eleito para conversar. Ótimo que seja assim, civilizado que seja assim, até porque, por mais que se esperneie por aí, e por mais que os júris esperneantes tentam, de alguma forma, contestar o resultado, dia 1º de janeiro a gente vai ter posse de um outro governo e fim de conversa. Então, é melhor que as coisas sejam feitas de uma forma mais civilizada e muito mais adequada, até porque o país vai continuar. E Alckmin... Me permita só te fazer uma pergunta justamente nesse teu raciocínio, porque ontem o atual vice-presidente Hamilton Mourão disse que tem quase certeza absoluta, segundo ele, de que Bolsonaro vai passar a faixa para Lula. Você acha isso possível? Eu gostaria que fosse assim. Isso é civilizado. Isso faz parte dos bons costumes. Os rituais políticos indicam isso. Agora, se ele não quiser fazer isso, tem o vice, o Mourão. Acho que o Mourão não se negaria a fazer isso. Não seria algo inédito também. O presidente Figueiredo, por exemplo, ele não quis passar a faixa lá para o Sarney, né? Era um momento diferente, era um momento que se saía de uma ditadura, né, para um período de transição democrática, e aconteceu aquilo, uma marca, inclusive uma marca ruim, né, feia, né, nessas passagens de poder. Mas isso não impede que o novo governo assuma. Agora, a gente não pode subestimar o papel de Geraldo Alckmin. A gente está falando de alguém que foi o político que mais tempo governou São Paulo, né, em toda a história. Isso não é pouco, isso não é banal. A gente está falando de um político que, inclusive, já, como candidato a presidente, já disputou o segundo turno. Então, a gente está falando de um político que tem uma biografia importante. O Brasil jamais elegeu um vice-presidente com uma biografia desse tamanho. Então, eu não imagino que Geraldo Alckmin aceite se apequenar em um ambiente como esse. Até porque Geraldo Alckmin não vai fazer parte de um governo petista. Geraldo Alckmin está lá para fazer parte de um governo de uma grande coalizão.